Saudações, companheiros e companheiras de terra. Meu nome é Antônia Vanessa. Eu vou fazer a continuação agora sobre a raça de víboras. Parte 3, raça de víboras. A primeira rebelião aconteceu no céu. A antiga serpente, que é Satanás, se rebelou contra Deus. Com o seu orgulho e inveja, desejou ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus sendo adorado. Mas Deus ordenou a seus exércitos de anjos que o expulsassem do céu. E Satanás foi derrotado e precipitado no abismo escuro, conseguindo levar consigo uma terça parte dos anjos. A segunda rebelião na terra aconteceu no monte Hermon, com 200 anjos caídos. Aqui em Enoque é um profeta de Deus que foi retirado da Bíblia, mas ele é um profeta de Deus. No Monte Hermon é um lugar onde a classe de vigilantes de anjos caídos desceu à terra. Eles juraram sobre a montanha que tomariam esposa entre as filhas dos homens e tomariam imprecação mútua por seus pecados. Enoque, capítulo 6. Aqui está falando sobre relação sexual. Os anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres na terra. Vemos aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes varões de renome na antiguidade. E através dessa relação sexual dos anjos caídos, nasceram néfilins, titãs, gigantes de tamanhos inimagináveis. Qual a diferença dos titãs gigantes néfilins do tempo de Enoque e Noé para os gigantes que nasceram depois, no tempo de Moisés? É que os gigantes do tempo de Enoque e Noé, eles eram gigantes espirituais. Eles morreram e ficaram na terra. Eles nem foram para o inferno, nem foram para o céu. Eles serão julgados no dia do julgamento final, junto com Lúcifer, junto com Satanás. Os gigantes que nasceram depois, no tempo de Moisés, eles eram gigantes carnais. Eles morreram e foram para o inferno. Depois vocês vão entender o porquê disso. Eu vou ler e vou explicar por quê. Vocês se perguntam quem possui as pessoas, visto que em Judas, no livro de Judas diz que eles foram acorrentados e amarrados. Quem possui os humanos, visto que eles foram acorrentados e amarrados? Judas capítulo 1, versículo 6 ao 15. Lembrando dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam, eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Se os anjos estão amarrados, esses anjos que caiu na terra, 200 anjos no monte, onde eles juraram que possuiriam as filhas dos homens, eles estão amarrados, o que são? Que vocês veem que muitos deles são quimeras, são feras. Quem são esses espíritos malignos que estão aqui na terra que possuem as filhas dos homens, os humanos? São esses néfilins que morreram, essas quimeras, metade humanos, metade animais, aonde esses néfilins no tempo de Enoque mexeram na genética dos humanos, criando aberrações híbridas. Um desses anjos era Gadrael.
Ele era o anjo que originalmente... Aí vocês se perguntam como Satanás entrou no Jardim do Éden. Como Satanás entrou no Jardim do Éden? Um local santo daquele. Satanás entrou no Jardim do Éden. Gadrael era um anjo que originalmente guardava o Jardim do Éden, antes de Uriel das forças hostis, até que Lúcifer conseguiu enganar Gadrael para deixar Samael e Lífite entrarem. Isso rompeu a estabilidade do jardim, desencadeando uma série de eventos que causaram a queda do homem. Vocês veem que Adão e Eva, eles eram imortais. E depois da queda, eles se tornaram mortais. Eles experimentaram a primeira morte, a morte do corpo, a morte carnal. Então, aqui no livro de Enoque, explica bem como Satanás entrou no Jardim do Éden. E as pessoas não se perguntam como Satanás entrou no Jardim do Éden. E nota-se que possivelmente Lífite foi uma das primeiras mulheres de Adão. Por quê? Porque no capítulo, onde tem um capítulo na Bíblia, onde deixa a entender que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, e disse Adão, esta é agora, ou seja, a outra não era, as outras não eram, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Essa outra é outra versão, que se eu não me engano é a de João Ferreira de Almeida. Disse então o homem, esta sim, ou seja, a outra não era, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, parece que a Lífite foi criada do pó da terra igual a Adão. E ela não aceitou ser submissa a Adão. Ela saiu do Jardim do Éden e se aliou-se a esses anjos caídos. E vocês veem que ali no livro de Enoque explica como eles entraram no dilúvio, no Jardim do Éden. Explica como eles entraram no Jardim do Éden. Aqui em 1 Crônicas 1:1 diz: na genealogia de Adão, olha a genealogia de Adão, hein? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. E cadê Caim? Cadê Caim na genealogia de Adão? Por quê? Porque Caim é do maligno. Caim é filho do diabo. Veja que nós somos representados por árvore. Se realmente o pecado de Adão e Eva foi ali uma desobediência a Deus, que nem os crentes dizem, não, o pecado foi a desobediência a Deus, que Deus disse que ele não comesse do fruto. Será que era uma árvore figurativa? Um fruto figurativo? Aqui nós somos representados por árvores. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vemos que nós somos representados por árvores.
Satanás é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é representado pela árvore da vida, que dá 12 frutos. E Deus representa os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. E Satanás, ele sempre quer ser maior do que Deus. Satanás tem as 13 famílias dos Rockefellers, dos Illuminatis, os governantes desse mundo. Aí os crentes dizem, mas se Caim é filho da serpente, como Eva disse, alcancei do Senhor um varão? Bem, essas são as palavras de uma mulher que caiu em pecado. Quem falou, alcancei do Senhor um varão, foi Eva, não foi Deus, foi Eva. Esse é o caminho de uma mulher e de um homem quando cai em pecado. O homem narcisista, um filho do diabo narcisista, quando passa gaia na mulher, ele diz, eu não cometi pecado nenhum, eu não fiz isso. Ou ele chama a mulher de doida, você é doida. Toda mulher que tá levando gaia, toda mulher chifruda é doida. Eles chamam ela de doida. Quem disse alcancei do Senhor varão foi Eva, não foi Deus. Mas de uma certa forma, tudo é criação de Deus, tudo. Até Satanás, nem Satanás se manda, ele só vai até onde Deus permite, por causa de um plano. Isso será necessário para que tudo aconteça e ali seja separado o joio e o trigo, os filhos da serpente e os filhos de Deus. Mas como Caim é filho da serpente, filho do maligno? Bem, Eva teve filhos de pais diferentes. Aqui em Gênesis, aqui nós vemos que esse fenômeno é possível. Me confundi. A condição extremamente rara é chamada de superfecundação heteroparental. O fenômeno ocorre quando 2 óvulos do mesmo ciclo menstrual são fecundados por espermatozoides de homens diferentes. Esse fenômeno é possível. A ciência já comprovou que isso é possível, já aconteceu. Tem várias mães que tiveram filhos de pais diferentes. Caim é filho do maligno. Abel é filho de Adão, gêmeos de pais diferentes. Por isso que quando Deus disse, Caim, aonde está o seu irmão? E ele fala como um filho do diabo. Ele diz, sou eu o guarda do meu irmão? Veja que e é porque ele foi uma das primeiras criações. Foi um dos primeiros. Veja que ele diz, sou eu o guarda do meu irmão? Ele fala como um filho do diabo. Porque a semente é má. Ele é filho da serpente. Ele fala como o pai dele. Isso é jeito de falar com Deus? Isso é forma de falar com Deus? Ele não tem nenhum temor. E na oferta que eles fizeram, o Abel, ele recebeu uma revelação de Deus porque ele é filho de Deus, ele é puro. Então Deus revelou para ele o sacrifício. Para Caim não foi revelado. Por quê? Porque ele é mau, ele é psicopata. Caim não tem o direito de saber. Ele é mau, um psicopata, ele é oco por dentro. E Deus sabe disso. Mesmo que ele oferecesse uma ovelha, mesmo que Deus revelasse a Caim que era para ele oferecer uma ovelha, ele continua sendo perverso. Deus não ia receber. Porque o coração dele é mau. E como isso ocorre? Um puro filho de Deus com a filha de Deus, só nasce, a predominância é nascer filho de Deus. Mas por eles terem uma semente da serpente,
pode nascer um filho do diabo, mas é raro. Psicopata com psicopata, narcisista perverso com narcisista perverso, a predominância é nascer filho do diabo. Por isso que os filhos de Deus são poucos. Porque tem que ser filho de Deus com filha de Deus, a semente tem que ser pura. Por isso que os filhos de Deus são poucos. Vocês veem que tem um filho de Deus e uma filha de Deus, aí eles vão no psiquiatra. Eles têm boa índole, todos dois têm boa índole, mas chega lá o psiquiatra diz: olha, seu filho é psicopata. Ele tem todas as características de psicopata. Mas por que? Se o pai e a mãe têm boa índole? Por causa da semente da serpente no jardim do Éden. Eles só vão ser exterminados no dia do julgamento final, quando essa carne morrer, porque essa semente está na carne, não no espírito. Não está na alma. Essa semente não está na alma, está na carne. Quando ocorrer o dia do julgamento final, que todos terão um corpo transformado, é que essa semente será eliminada de vez. Vejam a parábola do joio e do trigo. O terreno é bom. O útero de Eva era puro, mas a semente era má. E vocês veem que aqui é bem claro, aonde diz que Caim é filho do maligno. Aqui está em 1 João 3, 10, 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Caim é do maligno. Aqui está explícito que Caim é filho do capeta, do capiroto. Caim é do maligno. Caim não é filho de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. E é dito na palavra de Deus que diz: sobre o teu ventre rastejarás. Ou seja, ele não rastejava antes, ele passou a rastejar depois. Ele não rastejava antes. E vocês veem que diz: e pó da terra comerás. Sob o teu ventre rastejarás e pó da terra comerás. Do que os reptilianos se alimentam? Os descendentes da serpente, as quimeras, descendentes dos anjos caídos, dos néflins. Humanos. Os reptilianos, eles se alimentam de humanos. Eles se alimentam da centelha divina de Deus. Eles usam os humanos tanto para se alimentarem, quanto para sacrifício ao Deus deles, Lúcifer. E também para extrair adrenocromo, né? O adrenocromo. Aqui em Atos 13, capítulo 10, o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos no caminho do Senhor. São vários capítulos falando que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso aqui não é um figurativo, não. Isso aqui é literalmente, é geneticamente. É o pai deles. Eles têm todas as características do pai deles, Satanás. Aqui em Mateus 13, 38. Olha, lembra-se do joio e do trigo? O campo é o mundo. E a boa semente, que são os filhos de Deus, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Está explícito, Mateus 13, capítulo 35. Vocês querem coisa mais explícita do que isso? Parem de ser criancinhas e acreditar no conto de fadas, do frutinho, da manga, da maçã. Não era uma manga, uma maçã. Os crentes dizem: não foi a desobediência.
Eu sou humana, eu não tenho filhos, não tenho nenhum filho. Nunca gerei vida, mas se eu tivesse uma filha, eu dissesse, ó filha, não come essa maçã, essa manga, essa pera, essa uva, não come. Aí ela me desobedece e come. Aí por causa disso eu vou criar guerra, fome, estupro, miséria, dor, angústia, morte. Por causa de que ela me desobedeceu e comeu uma fruta, parem de ser criança. Foi algo muito sério que aconteceu no Jardim do Éden. Foi algo gravíssimo, que é irreversível. A semente do maligno está nos filhos e nas filhas de Deus. Vocês veem que duas pessoas que são boas, elas podem ter um psicopata. É raro. Puro com puro é raro eles terem um filho do diabo. Mas vocês veem que vai pai e mãe na psiquiatra. Olha, a psiquiatra diz, seu filho é psicopata. Por quê? Porque por causa da semente da serpente. Foi algo muito sério, que é irreversível. Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do diabo. Está explícito. Caim é do maligno, está na Bíblia, está explícito. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Jesus. Perdão, Senhor Jesus Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. A árvore da vida é Jesus. E nós também somos representados por árvores. Eu vou fazer um resumo, porque aqui eu já falei sobre isso na parte 1 de raça de víboras e na parte 2. Vou ler esse capítulo aqui, ó. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do seu pai. Do seu pai. Não é uma coisa figurativa, não. Não é um continho de fadas. Da Bela Adormecida, não. Da Branca de Neve e os 7 anões e a maçã envenenada, não. É literalmente. E queres satisfazer os desejos do vosso pai. É DNA. É sangue. Linhagem sanguínea. O DNA dos humanos já foi alterado desde o Jardim do Éden, com a serpente, com Satanás. E depois, através dos Néfilis. Os Néfilis alteraram o DNA dos humanos. No tempo de Enoque, no tempo de Noé, eles fizeram misturas genéticas e criaram quimeras humanas. Por isso, aí as pessoas dizem, como nasceram gigantes se eles foram destruídos no dilúvio? Como? Foram destruídos no tempo de Noé. Como foi que nasceu? Por causa da genética da serpente, a semente da serpente. Essa parte que eu vou ler não tem na Bíblia. Essa parte que eu estou lendo agora, não tem no livro, não é o que eu quero dizer, no sentido de que esse capítulo que eu vou ler não está no livro de Enoque. Mas o conteúdo sim está no livro de Enoque. Isso aqui está no livro de Enoque, mas não o capítulo, entendeu? Não o capítulo. Eu escrevi. Esses anjos caídos tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E por eles serem querubins quimeras, nasceram titãs gigantes. Por eles serem quimeras, nasceram titãs gigantes, néfilis. E eles mexeram com a genética dos homens, criando híbridos humanos, cabeça de boi, mulher com rabo de sereia, rabo de cobra e centauros e minotauros. Aí vocês dizem, os ateus dizem, ateu ou quem não é ateu, eu não acredito nisso. Problema seu, tô nem aí, você acredita ou não acredita nisso. No livro de Enoque tem isso, no livro de Enoque tem dizendo que um dos castigos que Deus deu a essas mulheres foram elas se transformarem em aberrações, metade peixe e metade humanas. Elas atraíam os homens, seduziam os homens nos mares e matavam eles.
Matavam eles. Esse foi um castigo que Deus deu às mulheres que tiveram relações sexuais com os néfres. E essa é a explicação tanto na Bíblia quanto no livro de Enoque, o profeta Enoque. O livro do profeta Enoque foi retirado da Bíblia. Tanto na Bíblia quanto no livro do profeta Enoque. Como nasceram gigantes? Se eles morreram no dilúvio. Ó, quem teve o gigante Golias, que Davi matou. Deuteronômio 3:11. Porque só Og, o gigante Og, o rei de Bazar, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados seu comprimento, e de 4 côvados a largura, pelo côvado comum. Então está explicado por que esses gigantes não acabaram no dilúvio, por causa da genética. Eu não acredito. Eu não acredito que os humanos têm semente da serpente. Então me respondam por que os psicopatas não têm cura. O crente diz, não existe essa pessoa que o Espírito Santo não transforme. Bem, se o Espírito Santo transforma, mas é preciso querer. Um psicopata não se arrepende. O Espírito Santo só entra no corpo de um filho de Deus a partir do arrependimento genuíno. Um psicopata não se arrepende dos seus pecados. Ele sente prazer em fazer o mal. Não existe jeito, não tem jeito para eles. E essa semente da serpente, infelizmente, está nos humanos. Por isso esse castigo tão grande, porque é algo que não tem conserto. Foi um estrago muito grande. Olha um monte de psicopata, de pedo, de estrupador que tem na terra. Olha o Puff Diddy, esses artistas da elite, o que eles fizeram. Olha o Jeffrey Epstein nas Ilhas Maldivas. Olha esses montes de psicopatas da elite, os reptilianos. Vocês acham que não tem híbridos? Lembre-se, Nabucodonosor se transformou-se numa fera. Os querubins, eles são quimeras, metade humano, metade boi. Eles têm chifre, eles têm cabeça de ovelha. E esses néfles, no tempo de Enoque, eles fizeram mistura genética nos humanos. Esses néfles que morreram no dilúvio, eles nem foram para o inferno, nem foram para o céu. Eles estão aqui na terra e são eles que possuem os humanos. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Eu vou começar a ler daqui, depois eu leio lá embaixo e explico como. Eu já expliquei como os gigantes passaram pelo dilúvio. A criação dos humanos é a partir do gene, os humanos nascem a partir do gene humano e não evolução. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Néflis em hebraico significa nuvem. No livro de Enoque diz que eles viraram espíritos malignos e esses espíritos são como fumaça, nuvem, são a classe mais baixa. Eles são igual ao pai deles, Satanás. Quando baixam nas pessoas, não tem vontade de fazer nada de bom. Sentem vontade de tomar cachaça, fumar cachimbo, glutonaria, fazer sexo, beber sangue, matar pequeninos, estupro. Quando a pessoa é possuída, ela fica com força de gigantes. São várias pessoas tentando segurar e não conseguem. Esses estão soltos e podem incorporar em humanos e em reinos, nos líderes globais. Não existe reencarnação, a morte é uma única vez.
Por isso que é falado sobre a teoria. Eu vou falar sobre uma teoria da conspiração. Humanos não reencarnam. Humanos não reencarnam. Mas, na teoria, dizem que os Néflis que estão aqui na Terra, eles reencarnam. Por quê? Porque eles só vão ser julgados no dia do julgamento final. É que eles vão cair no inferno junto com Satanás e seus anjos. Mas por que é dito isso? Essas famílias reais que copulam entre si e preservam a linhagem do RH negativo, dos puros sangues da realeza reptiliana e do alto escalão, que são as marionetes do sistema de Satanás, que está no governo desse mundo. As marionetes são esses... A partir das 7 da noite, na Igreja Ministério Salateca, ali na Avenida Antônio Bento, vizinho à Eletrônica do Gil, onde o pastor Moisés Marcelino estará pregando e orando pelo povo do Espírito Santo. Dos puros sangue da realeza e as do alto escalão. Eles são marionetes do sistema, está no governo desse mundo. As marionetes são cantores, atores, modelos, apresentadores de TV, alguns presidentes, o Boina Grove, né? Quem é cristão, e se bem que não é mais uma teoria, né? Tá aí o Puff Diddy e o Jeffrey Epstein, né? Nas Ilhas Maldivas. Eles são o que as pessoas chamam de Illuminati, são governantes desse mundo. Eles preservam as linhagens das 13 famílias dos Rockefellers. Assim como esses espíritos malignos dos Néflis que morreram em carne e se tornaram como nuvem, no livro de Enoque, Néfli significa nuvem. Fumaça, porque não tem o Espírito de Deus. Eles são como fumaça, como nuvem, porque eles não têm o Espírito de Deus, a centelha divina, o fôlego da vida. O corpo de uma filha e um filho de Deus, descendente de Adão e Eva, tem o formato da imagem e semelhança de Deus no físico, alma e espírito, nariz, mãos, pés, olhos para ver. Eles têm um formato de nuvem. Já esses espíritos malignos descendentes dos anjos caídos, os vigilantes, sentinelas, quimeras, eles têm, vocês veem que quando eles incorporam, eles andam que nem serpentes, eles ficam que nem fera selvagem, as mãos ficam assim para trás, né, que nem fera selvagem, porque eles eram quimeras. Porque são aberrações sem o Espírito Santo, eles são assim como essas nuvens. Eles não têm formato humano, a imagem e semelhança de Deus. Eles são aberrações criadas pelos anjos caídos. Experiência dos Néflis. Pesquisem árvores de silício, árvores petrificadas, animais petrificados. Eles são perversos e sentem prazer em ver as pessoas sofrerem. Pesquisem árvores de silício. Esses anjos... Eles mexeram na genética das árvores e dos animais para ficarem compatíveis ao tamanho deles. Como eles eram anjos espirituais, o tronco de uma árvore é semelhante a um estádio de futebol, só o tronco de uma árvore. Eles estavam comendo toda a agricultura dos humanos na terra, eles estavam fazendo da vida das pessoas na terra um inferno. Eles comiam os animais, árvores, frutos das árvores, e eles estavam fazendo canibalismo com os humanos. Foi por isso que Deus destruiu essas pragas. E mesmo assim não acabou por causa da semente da serpente e dessa mistura genética. E eles vêm misturando a genética dos humanos até hoje. Os chineses aprovaram a mistura genética de humanos com animais híbridos. E como eles se tornaram até canibais, comendo humanos,